Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia aqui é deixar um pouquinho da minha biografia, né? A gente se conheceu um pouquinho mais. Então, sou Renato Ávila, a gente está em 2021, então estou com 40 anos, sou lá do início da década de 80, casado, não tenho filhos, já... Nossa, esse ano vamos fazer 18 anos que eu estou casado. E a ideia aqui é a gente, sei lá, vocês me conhecerem um pouquinho, tá bom? Especialmente sobre esse assunto aí de finanças, investimento e tal, e aí começa a contar uma historinha de quando eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu comecei a investir. Foi o meu primeiro investimento. Tem um gap gigante ali, mas o que aconteceu? Naquela época, eu tinha uma mesada que dava para alugar um cartucho de Master System por mês. Master System era um videogame da época, tá? E aí, muitos de vocês talvez não tenham ideia, mas na década ali de 80, 90, a inflação era absurda. A poupança rendia 89, 90, 95% por mês. E aí eu descobri o seguinte: se em algum momento um mês eu não tivesse alugado o cartucho e tivesse deixado esse dinheiro na poupança, eu teria dinheiro para alugar mais de um cartucho por mês. E foi quando a mágica dos juros sobre juros pairou em mim e eu descobri, né, o quão poderoso é a gente usar os juros compostos a nosso favor. E ali, resumindo a história, no final das contas eu tinha dinheiro para alugar cartucho toda semana, e aí eu alugava na sexta e entregava na segunda, porque naquela época o comércio não abria final de semana, tá? Então, alugava na sexta-feira e entregava na segunda toda semana e ainda tinha dinheiro. Talvez se eu ainda tivesse guardado esse dinheiro de lá, hoje eu estava rico, tá? Bom, mas contando um pouquinho também de... Depois eu retomo a esse garotinho de 9 anos, mas minha formação, eu estudei tecnologia, depois fiz pós-graduações, fiz gestão de projetos em ETEC, fiz administração, Fundação Getúlio Vargas, fiz mestrado em administração. Então, uma coisa que sempre foi presente na minha vida é o estudo. Assim, eu nunca parei de estudar e continuo até hoje. Então, eu estudo desde os 6 anos de idade, estou com 40, então esse é o tempo que eu tenho de estudo. E a ideia, pessoal, é ter todo esse compartilhamento de ideias a respeito de finanças, investimento, como uma forma de eu conseguir ter minha obra, né? Então, escutando o Cortella outro dia, né? A nossa obra é aquilo, não aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente deixa. E a minha obra vai ser deixar o compartilhamento dos conhecimentos e as minhas experiências num assunto que muita gente me pede ajuda. Então é família no trabalho, roda de amigos e tal, sempre vem esse assunto. Quando esse assunto de grana coloca na mesa, todo mundo para prestar atenção em mim, todo mundo tem interesse. Faz, poxa, então por que não, né? Mas, bom, voltando então à minha história, muita gente também não sabe, eu já fracassei 4 vezes empreendendo. Comecei a trabalhar aos 18 anos, carteira assinada tal, fui estagiário e tal. Sempre tive uma carreira CLT em paralelo a todos os meus empreendimentos, tá? Bom ou ruim, não sei, mas foi o que me trouxe até aqui. E eu sou grato por isso, e todos os aprendizados, inclusive. Primeiro fracasso, pessoal, fracasso do ponto de vista financeiro, tá? Mas de aprendizado, não tenho dúvida que foi um sucesso total. Em 2001, eu tive, junto com 3 amigos de faculdade, eu tinha 19 anos, estava no terceiro período da faculdade, a gente abriu uma empresa que, se fosse hoje, seria uma startup digital. Na época não tinha esses nomes bonitinhos, era uma empresa que desenvolvia sites. Hoje parece ridículo, mas na época era bastante empolgante, tá? Eu fiquei uns 5, 6 anos nessa, mas a verdade é que nunca deu dinheiro suficiente. Por isso, inclusive, eu trabalhava também em paralelo, como carteira assinada em outro lugar e tudo. Tava para casar, então precisava de dinheiro. E dali não vinha. Meu sócio único que ficou depois sozinho com o restante da empresa, ele levou ali até uns 12, 15 anos, talvez, a empresa, mas a verdade é que esse negócio nunca deu dinheiro de verdade. De verdade, assim, tipo, tem para sobreviver, tá? Direito. Depois disso, empreendi com minha esposa fazendo chocolate. Minha esposa tem um talento nato para esse negócio, mas a gente viu que também não era a nossa praia, chamava Sabor Especial. Foi início de 2007. No final de 2007, segundo semestre de 2007, a gente encarou uma franquia na área de cosméticos. A gente abriu uma loja em Contagem, no bairro Dourado. Para quem conhece, vai saber que é um dos principais pontos comerciais, que era na Avenida João César ali. E era numa daquelas galerias ali. Então, a gente também não perdemos dinheiro, mas também a gente não ganhou dinheiro. Terceiro fracasso. Então, final de 2007. 2019, agora, um pouco mais recente, eu tive um consultório, um atendimento de terapias holísticas e tal, mas, putz, outro fiasco também, mas ali
Eu misturei coisa de grana com coisas que não era para ser misturadas com grana, então eu fiz um negócio que não era mesmo para dar certo. É, então, pessoal, a ideia é que eu não vou ser empreendedor de palco, assim. Eu não ganhei grana por estar aqui falando de como é que ganha dinheiro, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu quero trazer, ajudar as pessoas a não caírem nesse conto de que fique rico rápido e tal, porque isso não existe. Não existe ganhar dinheiro fácil, não existe ganhar dinheiro sem estudar, sem trabalhar, sem se esforçar. Isso não existe, tá? A não ser que você vai lá ganhar na Mega Sena. E mesmo assim, a gente ainda até desconfia, né? Se aqui negócio, a seriedade desse negócio não, mas não vem o caso aqui. E aí, nessa história, nessa trajetória, pessoal, indo até para um lado um pouco pessoal, em 2015 ali eu comecei a construir a casa que eu moro hoje. Pra vocês terem ideia, a coisa não é fácil. Em 2016, 2017, eu cheguei a trabalhar em 4 lugares ao mesmo tempo. Inclusive, assim, 2 deles eu era carteira assinada em 2. Eu trabalhava na CIT, era gestor lá e tudo, e eu tinha carteira assinada na FUMEC, eu era professor de pós-graduação. Na UNA, eu dava aula também em pós-graduação, mas era contrato esporádico, e tinha empresa do amigo meu, Marco, que a Unix, onde eu dava algumas consultorias pontuais. Então, assim, teve momentos, pessoal, que assim, de segunda a sexta eu estava na CIT, no sábado eu fui, por exemplo, no final de semana eu fui para Iveco, em Sete Lagoas, para dar uma consultoria, dar um treinamento. E na semana seguinte, numa quarta-feira de noite, eu estava dando aula na FUMEC, na sexta-feira eu estava dando aula na UNA. Então, assim, não é fácil, pessoal. Então, eu venho falar, inclusive, quando eu for contar histórias e tudo, de rendimento de carteira, blá blá blá, e tudo, isso não foi montado da noite pro dia. Foi muito trabalho, muita dedicação. Não sei até onde isso vai, inclusive, assim, não vou ser hipócrita, assim, talvez se esse negócio que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui agora e tudo, eu visualizar que tem uma chance de rentabilizar e tal, eu vou ganhar dinheiro com isso também. Eu vou, ou pelo menos tentar fazer isso, tá? Mas, bom, vamos lá. 2017, nessa trajetória, eu estava terminando já ali, já tinha terminado meu mestrado, e aí eu vou retomar lá aquele garotinho de 9 anos. Assim, nossa, esse menino ficou lá atrás, eu preciso trazer, né, de volta para o futuro, né, que está aqui atrás de mim. Preciso de ir lá e buscar ele de volta. E trazer aquela inteligência que o menino de 9 anos teve hoje, eu adulto, com muito mais conhecimento e tal, estou deixando passar. E aí comecei a estudar investimentos, porque a inflação não é mais 90% por mês, a poupança também não segue isso. Na época, inclusive, renda fixa estava até dando uma graninha legal. Eu tinha um investimento pré-fixado a 12% ao ano, não é ruim, né? Se a gente for pensar hoje. E aí eu comecei a estudar investimentos, aí comprei carteira, minha carteira inicial com fundo de ações, fundo multimercado, para eu aprender como é que funciona, depois ações, fundos imobiliários, alugar minhas ações para eu ganhar um trocadinho, montar carteiras específicas, previdenciária, small caps, valor, carteira de FIIs. Então assim, mas na boa, isso foi um aprendizado do final de 2017 até hoje. Então o que a gente vai compartilhar, o que a gente vai trocar ideia é sobre experiências vividas ou que eu vi alguma coisa acontecendo, e quando eu não souber, uma coisa importante também, não precisa de saber de tudo para a gente entrar nessa onda. Por exemplo, eu quero aprender FIIs. Eu consigo falar da minha experiência, tudo, ganhei dinheiro, continuo ganhando a respeito disso e tal, mas você quer fazer um curso de FIIs? Eu já indiquei ele aqui, o professor Baroni é o mestre desse negócio aqui no Brasil, faz o curso dele, lá ele que me ajudou a ganhar dinheiro com esse negócio, e ele vai ajudar você também. Então a ideia é desmistificar também um monte de gente que não vai entrar no mérito da ética aqui, mas que promete coisas absurdas, e de verdade eu não acredito nisso, então vocês vão ver que, não que eu seja tendencioso, mas vou ter uma linha de raciocínio muito direcionada para coisas que eu realmente acredito. E eu sei que as pessoas vão confiar naquilo que eu estou trazendo. E eu vou, né, manter essa minha, vamos dizer, né, sei lá, minha cara tapa nesse negócio. Então, pessoal, essa é um pouquinho da minha trajetória. Tô com o Renato lá de 9 anos aqui de volta e com a ideia de deixar aí o legado, que é essa transferência de conhecimento e experiências para que ajude um número maior de pessoas aí a conseguir tão sonhada liberdade financeira. Tá bom? Então a gente se vê por aí, um abraço e até mais. Fiquem com Deus.